Saudações a todos, meu nome é Júlio Gralha, sou professor de História Antiga e trabalho no campo da egiptologia. Então estamos aqui mais uma vez, para mais um evento do Cláudio, esse sobre dragões, no dia 23, e do Cláudio e da Patrícia. Então, hoje nós vamos falar sobre as serpentes. No Egito a gente não tem referências sobre dragões, mas temos referências sobre serpentes, inclusive serpentes aladas. Ok? Então, nós vamos tratar um pouquinho das características da serpente no Egito Antigo, no universo cósmico, nas práticas religiosas, como é que essas serpentes são vistas. Então, o Egito é vamos dizer assim, um estado, vamos dizer assim, dual. Eles falam em monismo, uma coisa única, mas na verdade é uma dualidade no Egito. Nós temos ali os equilíbrios, da ordem, do caos, o alto e o baixo Egito. Temos o princípio de Maat, da ordem, Sfet, do caos. Então você tem uma dualidade muito clara na religiosidade egípcia. E a serpente é um desses exemplos. Então, ela tem uma característica, vamos dizer assim, da ordem e tem uma característica caótica. Tá? Então, a serpente como característica da ordem. Então, é a serpente solar. É o que a gente chama de Ureus. Então, é a serpente que, na verdade, aparentemente é uma espécie de cobra similar à Naja, vamos dizer assim, no Egito, na Índia, e ela aparece como um elemento solar. Tá? Então a serpente tem uma característica solar quando ela está ligada à questão da ordem do universo. Tá? Então essa serpente, ela aparece de que forma nos templos? Ela aparece no disco solar alado, o sol alado, Horus Berredet. Então é um sol alado que tem de cada lado uma serpente que chamamos de Ureus. Essas serpentes são, na verdade, forças protetoras, destrutivas no sentido mais de proteção. Ela que protege, ela é um raio protetor. Então, ela aparece na imagem do sol alado. Isso pesquisa em templos egípcios, e na entrada, o portal, o pórtico principal, os pórticos de modo geral. Acima da entrada tem um sol alado, e vocês vão notar, são dois seres, que são as serpentes. Tá? Então, essa é uma característica que aparece. Uma outra característica é que essa serpente, ela é também a protetora de Ra. Então, ela aparece, por exemplo, no livro do Duat, isso normalmente nas tumbas reais, ou, se não me engano, a tumba de Ramsés VI, ou Ramsés VI, se não me engano, tem cenas interessantes sobre essa questão do livro do Duat, onde você tem uma barca, uma espécie de um santuário, onde tem uma forma de Ra, e essa forma de Ra é um pouco diferente das outras, às vezes aparece como uma espécie de uma cabra, não, oh meu Deus, é uma espécie de um cabrito, vamos dizer assim, mas da região do sul do Egito. Então esse Horus, ou esse Ra, ele é protegido em volta do seu santuário, tem uma serpente, toda, vamos dizer assim, desenrolada, mas em zigue-zague, cobrindo todo o santuário. E dentro do santuário tem um cetro, que é um cetro da serpente, que está com Deus Ra. Então, isso é comum aparecer em algumas cenas em tumbas de faraós, tumbas da realeza. Não conheço essas cenas em tumbas de particulares. Ok? Então nós temos aí essa serpente que, na verdade, ela protege o Deus, ela representa a luz, a força, ela é uma força protetora, ela protege a criação, permitindo que essa criação continue sendo ordenada. Essa é uma das características
da serpente. Existem alguns cultos à serpente. O norte do Egito, por exemplo, ele tem uma divindade, né, o Atite, né, que na verdade é a da serpente, porque é uma região também com bastante serpente. Tá? Nós temos algumas outras gênios, deuses, né, alados na forma de serpente ou com cabeça de serpente. Tá? E eles têm todos, eles têm um caráter, vamos dizer assim, positivo, ordenador do universo egípcio. Tá? Bom, e quando ela aparece como uma força caótica? Né? A representação mais conhecida é da serpente, né? Apep, ou Apophis, né? Que por sinal foi o nome dado, né, para 2 faraós que reinaram num período muito conturbado no Egito, 15ª, 16ª, 17ª dinastia, quando o norte, né, estava independente, submetendo o sul do Egito. Então, esses faraós, eles colocaram nomes desse demônio, né, uma serpente, vamos dizer assim, demoníaca, né, que é a Pepe, que é o que é a destruidora. Tá? Mas na concepção religiosa egípcia, isso é um problema? Não. Eles entendem que existem a ordem e um caos, e isso acontece. Né? Os furacões existem, né? As tempestades existem, as secas existem, e isso faz parte de uma ordenação também do universo, mas é caótico. Tá? É uma espécie de caos. Então, essa serpente, né, ela tenta toda noite, né, o sol, na verdade, nasce, né, a sua barca solar sai do ventre da deusa Nut, que é o firmamento, passa por todo o firmamento e depois entra, né, pela boca da deusa. E aí vai para o submundo. Então, ele na verdade passou 12 horas do dia e agora passa 12 horas, né, da noite. E nessas 12 horas da noite existem momentos existe um momento em que o deus Ra é atacado pela serpente Apep. Isso foi explorado em alguns filmes, né, inclusive Deuses do Egito, recentemente. Então a serpente Apep, ou Apophis, né, ela vai tentar destruir o deus Ra, a barca de deus Ra. E quem é o guardião dessa barca, além da serpente que nós já falamos? Quem é que vai enfrentar essa deusa? Né? Quem vai enfrentar essa divindade, vamos dizer assim, do caos? Tá? É uma outra divindade do caos, a Set. Então Set é que vai arpoar, que vai afastar, né, a serpente, a Pepe, né, para que ela não cause nenhum dano ao Sol, para que ele possa renascer no leste mais uma vez. Então os egípcios esperam, né, quando o Sol nasce, né, 5h30 da manhã, aponta no leste, né, eles deveriam dizer: a Pepe mais uma vez foi derrotada por Set na barca solar. Ok? Então isso é um aspecto interessante, porque o Set ele aparece na mitologia como um deus caótico, no minuto de Osíris, dizes de Osíris, né? E aparece nas 12 horas, no livro do Duat, nas 12 horas da noite, ele aparece, na verdade, defendendo a própria ordem. Tá? Então a serpente ela tem essas duas características. Bom, o que isso leva? Isso leva além do culto, não há claramente um culto à serpente, mas existem divindades serpentes, né, que são cultuadas sobretudo no norte do Egito, mas conhece-se muito pouco desses cultos. Tá? E eles são, na verdade, são ordenadores, não são caóticos, tá? Esses cultos. Entretanto, existe na mitologia, as práticas mágicas vão fazer referência à serpente, ok? Nesses dois aspectos, tá? Bom, então por que a serpente é tão importante? Olha, como todas as sociedades dessas complexas da antiguidade, elas vão ter uma relação muito forte com o mundo animal, o mundo vegetal, vamos dizer assim, né? A fauna e a flora. E nessa questão, nessa interação, né, qual é a maneira que eu tenho para, por exemplo, conseguir me contatar com a serpente para que ela não me cause uma picada, por exemplo, e me mate, né, ou me cause algum problema, né? Que alguns problemas eram resolvidos pela medicina egípcia, outros não. Então, essa serpente, elas vão passar por determinados cultos. Se eu quero me proteger da serpente, de uma picada de serpente, eu vou usar um amuleto da serpente. Percebe? Então, é diferente em outras religiões mais recentes, né, teleológicas, que você tem uma luta contra o bem e o mal e você usa algo diferente, né, vamos dizer assim, do mal para se defender. Aqui não. Se, na verdade, é a serpente que me causa dor, eu vou fazer uma prática mágica
com a serpente. Tá? Então ela vai aparecer nesses dois aspectos. Com a chegada dos gregos e romanos, né, mas adotando mais a cultura egípcia, algumas divindades foram surgindo, e uma delas, né, é uma divindade dupla, que é uma serpente, são duas serpentes usando a coroa do norte do Egito, né, o tocado do norte e o tocado do sul. Né? Então, essas divindades vão surgir, vão ser associadas a Ísis e Osíris, né? Mas elas vão surgir de um hibridismo, né? Um sincretismo, que vai acontecer aí com a chegada dos Ptolomeus, né? Vamos dizer assim, dos macedônios, né? A partir dos anos 300 a.C., e com a presença mais forte romana. E aí essa presença romana a partir dos anos 30 até os anos 100, 200 da nossa era, né? Que vão adotar esses elementos, né? E vão aparecer novas divindades com essas características, com serpentes também, mas totalmente nada caótico, né? Mas associado sobretudo a Osíris e a Ísis. Né? Bom, existem muitas serpentes no Egito, né? Qualidade de serpentes, né? Existem algumas que são bastante... A Ceraste, por exemplo, ela é bastante perigosa, mas após a picada, a pessoa leva muitos dias para falecer, segundo que se informa, né? Outras víboras são mais menores, elas são mais perigosas, elas matam com mais rapidez, como é a questão ligada à Cleópatra, tá? Mas a serpente ela vai ser sempre associada a essas coisas sinuosa, como do movimento dos raios, né? Desse movimento das vibrações, e elas podem ser ordenadoras ou caóticas. Né? Cabe aí ao magista que trabalhe com isso ordenar essa energia da serpente, né, para questões da ordem ou do caos. Tá? Até porque a magia não tem polaridade. Tá? A magia branca, a magia negra, não importa. A magia, uma prática mágica, e aquilo que da maneira como você faz, você vai ter os resultados. Né? E você tem responsabilidade sobre isso. Então, a minha ideia foi passar esses dois, né, aspectos das serpentes, né? Algumas pouco estudadas, vamos dizer assim, a gente encontra em tumbas, né, em templos, várias divindades, mas poucas, vamos dizer, cultuadas. Se havia um culto mais, vamos dizer assim, secreto, mais formal, esse não chegou claramente até nós, né? Pelo menos até a mim, eu não conheço textos, né, ou práticas muito fortes em relação a isso. Ok? Bom, para maiores informações, né, sobretudo acadêmicas, né, eu sugiro aí o site, né, o nosso repositório para pesquisadores, que é o academia.edu. Tá? E o nosso, que é um repositório mundial de pesquisadores. Lá vocês com certeza vão encontrar artigos, né, sobre as serpentes, sobre o estudo das serpentes no Egito Antigo. Uma outra questão é que, ou então podem entrar em contato, né, podem se ligar ao nosso canal Antiguidade e Paradigmas, né, do YouTube, no qual a gente trata de diversas lives, né? Não tivemos ainda uma live sobre as questões da serpente, mas sobre diversas lives voltadas para o mundo antigo, sobretudo o Egito Antigo. Okay? Obrigado, né, mais uma vez ao Cláudio e à Patrícia por participar de mais um evento, né, online, e agradeço aí a audiência que, né, que estiver assistindo, né, e que possa ser útil a todos vocês. Um abraço e até o próximo encontro.